Enquanto o sol nascia sobre o Nilo, uma escuridão densa se instalava no palácio do faraó, enquanto Moisés permanecia firme diante do grande rei. Deixe o meu povo ir, ele exclamou, com os olhos ardendo de convicção divina. Mas o coração do faraó continuava endurecido, como barro ao sol escaldante. A cada palavra de Moisés, uma nuvem ameaçadora de gafanhotos se aproximava, uma sombra de destruição pronta para devastar as plantações. O grão que alimentava o Egito agora estava em risco, enquanto Deus enviava uma praga de gafanhotos para consumir tudo, deixando a terra vazia, sem esperança. O povo clamava aos seus deuses por misericórdia, mas seus clamores ecoavam sem resposta pelos campos desolados. Chegou o dia da prestação de contas. Nuvens de gafanhotos cobriram o céu, escurecendo até o sol. Eles desceram sobre o Egito com fúria, destruindo tudo que era verde ao seu lado. Os campos verdes se tornaram terras devastadas, as plantações viraram poeira. Famílias ficaram chocadas, vendo a desolação que destruía seu sustento. A alegria se transformou em angústia em cada lar, enquanto as crianças assistiam seus pais chorando e a esperança murchava junto com as colheitas. Os deuses nos abandonaram? Sussurravam, tremendo, enquanto a praga de gafanhotos destruía promessas de prosperidade há gerações. Após a devastadora praga, o faraó desesperado chamou Moisés e Arão, suplicando por alívio. Mesmo enquanto Moisés intercedia pelo seu povo sofrido, o orgulho do faraó bloqueava o caminho para a liberdade. Perdoe-me dessa vez, ele disse, mas seu coração relutava em se submeter ao verdadeiro Deus. Com muito pesar, os anciãos de Israel confiaram que, através de todo esse sofrimento, Deus estava preparando a libertação deles. As gafanhotos foram um lembrete arrepiante da luta pela fé contra a tirania, simbolizando a batalha espiritual pelos seus sonhos e pela sua liberdade. Sob a ordem do Todo-Poderoso, trevas se abateram sobre a terra do Egito por 3 dias assustadores. Não era apenas a ausência de luz, mas um véu espesso e impenetrável que deixou as pessoas paralisadas de medo. A escuridão pesava no coração de todos, refletindo o verdadeiro estado de suas almas, que se afastavam de Deus. As famílias se juntavam em silêncio, os gritos das gafanhotos dando lugar a uma quietude assustadora. Eles não conseguiam enxergar uns aos outros, nem escapar do medo aterrador que acompanhava essa ordem divina, uma separação entre a luz de Deus e o coração endurecido de Faraó. Em suas casas, os egípcios enfrentavam uma visão aterradora. Seria essa punição pelo seu modo de escravizar os hebreus? Uma chamada ao arrependimento? Enquanto isso, os israelitas permaneciam na terra de Gósen, ilesos pela escuridão, envoltos por uma luz sobrenatural que enchia seus corações de esperança. Reunidos em oração silenciosa, lembravam das promessas de Deus feitas aos seus antepassados. Naquele lugar sagrado, as chamas tremulantes iluminavam sua fé, fortalecendo-os na certeza de que a libertação estava próxima. O poder de Deus era evidente, um contraste marcante com a desolação que aflige a seus opressores. À medida que a escuridão persistia, o faraó chamou Moisés mais uma vez. Vá, sirva ao Senhor, mas deixe seus rebanhos e seu gado aqui. Ordenou, numa tentativa fraca de manter o controle sobre o verdadeiro caminho de adoração dos hebreus. Moisés respondeu com fé inabalável: não deixaremos sequer um casco para trás. A situação ficava cada vez mais grave, enquanto a defiância do faraó encontrava a exigência firme de Deus por obediência total e sacrifício. Na escuridão pesada, o confronto de vontades entre a autoridade divina e o orgulho humano se desenrolava, preparando o palco para o último ato de libertação. Quando a noite caiu, Deus falou com Moisés, dando instruções detalhadas sobre a Páscoa que marcaria a libertação do povo. A atmosfera ficou carregada de uma expectativa sagrada enquanto Moisés transmitia as ordens precisas de Deus aos anciãos de Israel. Cada família deve escolher um cordeiro sem defeito, ele declarou, reforçando a importância da escolha, um símbolo de pureza necessária para a redenção. O sangue precisava ser passado nos marcos da porta e nas traves, marcando-as para a proteção divina. O Deus de Israel guiava seu povo em um ato de fé profundo, onde o sangue seria o sinal de vida diante do julgamento. A urgência da preparação pulsava dentro das casas dos israelitas.
Pais reuniam seus filhos, ensinando o significado sagrado por trás dos rituais. Este é o Pêssar do Senhor, explica Van, enquanto seus corações se enchiam de esperança mesmo diante do medo. As ervas amargas e o pão sem fermento refletiam a dor da escravidão no Egito, e a fuga apressada se fazia presente em cada detalhe. À medida que se preparavam para celebrar, um espírito de união unia seus corações, fortalecendo a identidade coletiva como o povo escolhido de Deus, destinado à liberdade. Mesmo na ansiedade, a fé florescia, iluminando cada alma com a promessa de libertação. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, o peso da justiça prometida pairou sombrio sobre o Egito. Com a chegada da hora, o primogênito de cada casa enfrentaria a morte, a menos que fosse marcado pelo sangue do cordeiro. Era um lembrete poderoso de que o caminho para a salvação exigia sacrifício, uma lição profunda tecida no tecido da salvação de Deus. Quem participava dessa história sabia que o mundo logo seria transformado, pois a justiça de Deus viria sobre aqueles que rejeitaram sua vontade revelada. A confiança de Faraó se virou para uma incerteza desesperada, enquanto ele segurava perto de si seu próprio filho querido, pressentindo a devastadora consequência de seu orgulho. Quando o relógio bateu meia-noite, um grito cortante quebrou o silêncio da noite. Era o lamento de mães que perdiam seus primeiros filhos. Em cada casa egípcia, o desespero se espalhou como um manto, mostrando claramente as consequências de desafiar o Senhor. O ar ficou carregado de dor, enquanto as famílias enfrentavam a tragédia que tomava conta de suas vidas. O contraste não podia ser maior. Aqueles protegidos pelo sangue do Cordeiro comemoravam a salvação garantida, enquanto seus algozes carregavam o peso de um orgulho inabalável. E ficou claro que entregar-se a Deus traz vida, mas a rebeldia só leva à morte. O coração do faraó, que antes estava endurecido, agora tremia de horror. Os lamentos de tristeza ecoaram pela noite toda, como uma resposta direta à sua rebeldia obstinada. Com uma humilhação surpreendente, ele chamou Moisés e Arão e implorou para que fossem embora, levando os israelitas com eles. O preço amargo já tinha sido pago por sua recusa em reconhecer a soberania de Deus, mas, mesmo assim, a ironia estava no fato de que, ao exigir obediência, ele era quem estava deixando o controle para trás. Os israelitas, fortalecidos pela clemência divina, sentiram uma onda de emoções atravessá-los: medo, libertação, alegria, uma mistura de gratidão e admiração pelo que Deus havia orquestrado através de seu sofrimento. Com uma urgência pulsando em suas veias, os israelitas reuniram seus pertences, cada passo adiante carregado pela esperança de liberdade. Moisés os conduziu para fora da terra da escravidão, e o peso daquele momento lhes lembrou do pacto sagrado feito por Deus, não apenas para a sobrevivência, mas para a transformação. Sob a luz da lua, o ambiente vibrava de exultação. Agora, eles não eram mais escravos, mas um povo renascido para a liberdade. Esse êxodo histórico desfez para sempre o desespero, representando a fidelidade de Deus e a esperança de salvação que ecoaria por gerações. Quando o sol voltou a nascer sobre o Egito, uma nação testemunhava uma mudança irreversível. Os israelitas, agora livres, levariam para sempre a lembrança da sua libertação por meio da sagrada celebração da Páscoa. Esse evento se tornaria um ritual duradouro, passado de geração em geração, fortalecendo a identidade de Israel enraizada na fé e na redenção. As instruções de Deus continuariam vivas, deixando um legado eterno de sua promessa e misericórdia que ultrapassa fronteiras e histórias. A Páscoa se tornou uma meditação profunda sobre sacrifício e salvação, um lembrete divino de que obedecer a Deus traz bênçãos grandiosas. Todos os anos, famílias fiéis se reuniam para compartilhar histórias daquela noite inesquecível, ensinando seus filhos sobre o amor e a justiça inabaláveis de Deus, uma prática fundamental que atravessou as provas da história. Dessa ceia sagrada surgiu uma conexão profunda com a doutrina católica, ligando diretamente ao sacrifício de Cristo, que derramou seu sangue pela salvação de toda a humanidade. Os ecos do passado ressoaram através dos séculos, integrando-se de forma natural na fé de milhões de fiéis ao redor do mundo. O legado espiritual das pragas, das trevas e da Páscoa atravessa o tempo.
Em momentos modernos de dificuldade, os fiéis lembram da era do Êxodo, encontrando força na atuação poderosa de Deus na história da humanidade. As pragas representam batalhas entre o orgulho humano e a autoridade divina, nos lembrando da importância de sermos humildes diante de Deus. E na eterna mensagem da Páscoa, está a verdade que nunca morre. Deus salva aqueles que confiam nele, trazendo esperança mesmo em meio às trevas e ao desespero. Hoje, os fiéis se reúnem à mesa do Senhor, participando de uma nova aliança fundada em Cristo, uma continuação da história divina de libertação e amor, que nunca se acaba.